Bem, uma boa tarde a todas e a todos. Dar início à nossa reunião de executivo de 9 de março de 2020. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários públicos, jornalistas não presentes neste momento. Não sei se estão do outro lado. Estão do outro lado, estão jornalistas presentes. Antes de entrarmos nos períodos da ordem do dia, dizer que o ponto 14 é para retirar. Falta ali uma informação jurídica que estava discutida, entretanto não foi apensada e é melhor retirar. Portanto, o ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, até retirado o ponto 14. Temos aqui duas atas para aprovar, a ata de 3 de março e a de 10 de fevereiro, 3 de fevereiro e 10 de fevereiro de 2000, alguns senhores que da palavra. Eu só quero dizer que não tive a oportunidade, mas normalmente as datas têm sido mais fidedignas e, portanto, se eu vir alguma coisa durante esta semana, mando um mail, mas não tive a oportunidade. Muito obrigado. Portanto, e dizer uma coisa que é o seguinte, para quem está a nos ouvir, é que nós nem fazemos, nós fazemos transcrições do que dizemos, que é muito diferente de ser atas. Eu já vi de outras câmaras, que foi ponto tal e não sei quantos, nós aqui fazemos transcrições do que dizemos, portanto, é quase depoimentos das nossas, e acho muito bem, portanto, fica para a memória futura, se algum dia alguém quiser ter paciência para ler o que nós cá fomos dizer ao longo destes anos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas. Relembrar que a próxima Assembleia Municipal é extraordinária, é no dia 16 de março de 2019, vão aqui hoje 4 pontos que vão estar presentes nessa Assembleia Municipal, era só para um ponto em concreto, mas aproveitámos, nomeadamente com algumas situações, e vai nessa Assembleia extraordinária. Antes da ordem do dia, relembro que temos uma hora, alguns senhores que dão a palavra. Muito bem, quero usar. Se o vereador também quer. Vereadora Virgínia. Boa tarde a todos. Permita-me, Sr. Presidente, que na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Inicio a minha intervenção felicitando a Câmara Municipal pela inauguração das obras de requalificação e ampliação da Escola e Jardim de Infância do Val de Santarém, que pecam apenas por 20 anos de espera. Portanto, acho que a população do Val de Santarém, os encarregados de educação e todos estes alunos estão de parabéns e poderem beneficiar agora desta obra. Gostaria ainda de referir que o dia 8 de março, designado por Dia Internacional da Mulher, tendo por base a primeira organização do Dia da Mulher, no dia 20 de fevereiro de 1909, pelo Partido Socialista Americano, sendo já nesta altura uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos, uma caminhada que viu em 1975 as Nações Unidas reconhecerem e intitularem este dia como o Dia Internacional da Mulher. Esta data é celebrada em mais de 100 países, contudo, o que é preocupante é o facto de muitos países continuarem ainda a ignorar esta data, não a celebração em si, mas tudo o que está inerente, nomeadamente à igualdade de direitos das mulheres. No nosso país, os casos de violência contra as mulheres têm vindo a aumentar. Recordo os números de 2019, cerca de 33 ou 35 vítimas de violência doméstica, entre as quais 25 delas eram mulheres, salientando também 7 homens e uma criança. Apelo ao município de Santarém à aposta na prevenção primária, promovendo nas escolas, nas associações e juntas de freguesia e outras entidades do concelho, sessões sobre este tema, fomentando na comunidade infantil, juvenil e também sénior o debate de modo a educar para o respeito e a igualdade dos direitos, contribuindo deste modo para que o nosso concelho não se faça representar nestes números. O Dia Internacional da Mulher é apenas uma vez por ano, mas há mulheres que vivem todos os dias verdadeiros atentados contra os seus direitos e, por isso, não nos devemos esquecer deste tema e fazer algo para contribuir para esta mudança. Mudando de assunto e face à situação que vivemos, o aumento da infecção Covid-19, tendo chegado já ao nosso e-mail o plano de contingência do município, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se já ponderou encerrar as piscinas municipais ou mesmo os pavilhões desportivos, por se tratarem de espaços fechados e que geralmente acolhem grandes aglomerados de praticantes desportivos. E em relação ao Hospital Distrital de Santarém, se este está em condições de responder a possíveis situações desta infecção. Obrigada. Muito obrigado. Dr. José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, permita-me cumprimentar todos os presentes. Tinha aqui duas questões. A primeira tem a ver com um pedido que fiz
há 3 reuniões atrás com aquela questão da árvore lá junto ao campo do Clube Desportivo, em que solicitei ao Sr. Presidente que, junto do mandato dos bombeiros, que resolvesse a situação, era pedir-lhe o ponto de situação sobre isso, e foi-me enviado. O segundo assunto tem a ver com um mail que foi enviado por uma pessoa de Pernes com uma alegada dívida da Câmara por causa dos terrenos do pavilhão Pernes. Não sei se está ao corrente dessa situação. Gostava de saber o esclarecimento em relação a isso. Obrigado. Sim. Muito obrigado, Rui Barreiro. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, os presentes. O Sr. Presidente, tinha aqui 3 questões para colocar. A primeira prende-se com uma solicitação anterior que fizemos e que também foi até objeto de comentários na Assembleia Municipal, que se prende com os órgãos sociais do CNEMA. Sim, sim. Nós tínhamos solicitado que essa informação nos fosse dada, que eventualmente viesse um parecer jurídico que de alguma forma nos informasse porque é que era dispensável a deliberação do Executivo, quando para nós essa deliberação é essencial. E, portanto, esta era a primeira questão. Se tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, julgo que sabe o que é que estamos a falar. E, portanto, não preciso de alongar mais sobre esta matéria. Depois, um segundo aspecto tem a ver com informações obtidas de diversas fontes, nomeadamente através das redes sociais, que me fizeram chegar um aumento significativo de sem-abrigo na cidade de Santarém, em vários locais da cidade. E, portanto, queria saber se está a existir algum plano de acompanhamento pelos serviços de ação social da Câmara, se há trabalhos feitos no âmbito das outras instituições, se a própria rede está a funcionar, e sobre esta matéria do aumento dos sem-abrigo na cidade, se nos tem alguma coisa para dizer e que medidas é que estão a ser tomadas. É verdade que o inverno tem sido pouco rigoroso nos últimos tempos, mas digamos que o direito à habitação é um direito essencial e, enfim, preocupa-nos ao Partido Socialista e, nomeadamente, a nós que estamos aqui, este aparente proliferar de pessoas que estão sem habitação. Depois, ainda de alguma forma relacionado com este tema, mas com outras matérias, prende-se com prédios que estão abandonados e também nos fizeram chegar uma preocupação de ocupações ilegais naqueles edifícios que estão abandonados no Campo da Feira, que têm aparentemente obras e gente já a viver no seu interior de uma forma ilegal, e portanto também gostaríamos de saber o que é que a Câmara, se a Câmara tem conhecimento e se está, enfim, a tomar algumas medidas no sentido de não, enfim, deixar que, digamos que habitantes ilegais proliferem junto de habitações normais e, portanto, e que estão a funcionar. E, portanto, eram estes agora, nesta minha primeira intervenção, estes 3 aspectos que gostaria de ver esclarecidos. Muito obrigado. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Srs. Vereadores, Público, Comunicação Social. Muito boa tarde. A minha primeira intervenção diz respeito à educação e é, obviamente, partilhar convosco e darmos todos este nosso regozijo pelo facto de termos inaugurado as obras de requalificação e ampliação da Escola Básica do Val de Santarém. Como disse a Sra. Vereadora Virgínia Esteves, era um anseio da população local há 20 anos. Este Executivo, há 6, que obviamente tinha, eu nestas funções, há 6 anos que tinha também conhecimento do mesmo. O nosso foco foi nunca nos desviarmos, apesar de haver aqui alguns constrangimentos com os quais não estávamos a contar, com um concurso deserto, com algumas vicissitudes que fomos trilhando durante todo este processo. O que é certo, o que eu creio que é de valorizarmos todos
é que conseguimos todos juntos fazer esta obra para melhorar as condições de ensino-aprendizagem das crianças desta freguesia e também de algumas de freguesias vizinhas que estudam neste estabelecimento de ensino. Uma palavra de gratidão ao Executivo, e nomeadamente ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Val de Santarém, à direção do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano e a todos os docentes que lecionam neste estabelecimento, bem como as assistentes operacionais que acompanharam todo este processo, mas, sobretudo, dizer muito obrigada aos senhores encarregados de educação, aos pais que confiaram em nós, que foram fazendo sempre parte da solução e, sobretudo, às nossas crianças que compreenderam tão bem o facto de terem que transitar de espaço letivo, mas que reconhecem hoje que estão numa escola nova, moderna e com melhores condições para o seu percurso formativo e educativo. Portanto, ao Val de Santarém, muito obrigada. A segunda questão diz respeito à área de proteção ambiental. Gostaria de salientar a intervenção que foi realizada no passado sábado, dia 7 de março, na freguesia de Moçarria, junto ao Baixinho. Portanto, foi a nossa 21ª ação do projeto municipal Reabilitar Troço a Troço. Conforme temos partilhado a miúde, é um projeto cuja riqueza vem da participação cívica dos cidadãos de cada território, porque é com o envolvimento deles, de quem habita nos territórios, que os projetos se vão construindo e que depois a sua manutenção, a sua preservação é assegurada. Portanto, houve uma participação significativa por parte da freguesia. Fica também o convite para visitarem a zona que foi intervencionada, para compararem entre o antes e o depois, cuja diferença é abismal, e fica com certeza e com toda a propriedade um reconhecimento, um voto de gratidão a todos aqueles que contribuíram para esta intervenção e a todos aqueles que vão cuidar deste espaço do nosso concelho. Ainda no âmbito da proteção ambiental, dizer que dia 21, Dia Mundial da Árvore, Dia Internacional da Floresta, vamos também fazer uma outra intervenção. Neste caso é o primeiro sumidor ribeirinho de dióxido de carbono. Vamos intervencionar uma zona da Ribeira de Santarém, requalificar ali uma área junto às linhas de água, precisamente com árvores autóctones. Vamos plantar 50 árvores. É um projeto de intervenção social de uma empresa do nosso concelho, passa publicidade a Bonduel, que já o ano passado assim o fez, assinala o seu aniversário contribuindo para uma causa pública de melhorias do nosso ambiente. Vamos estar também com a participação, obviamente, da União de Freguesias da cidade de Santarém e do Clube de Canoagem Scalabitano. Portanto, vamos intervencionar e criar ali, como eu dizia há pouco, o primeiro sumidouro ribeirinho de carbono. Por último, gostaria de dar uma palavra. Já hoje, esta manhã, tivemos com os órgãos de comunicação social a fazer a partilha das festas de São José 2020, um programa vasto de atividades, de onde realce, do ponto de vista cultural, 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles diz respeito à parte do envolvimento do associativismo cultural do concelho, porque é um ano em que a restauração e a doçaria, estes espaços de serviços, vão ser assegurados exclusivamente por associações do concelho. Portanto, normalmente eram concessionados, portanto, era por concurso que a atribuição dos espaços era efetuada, sobretudo a restaurantes que concorriam. Este ano vamos apostar muito forte, desta forma também, no apoio ao associativismo e no envolvimento do concelho dentro das festas, que são efetivamente as festas do concelho, as festas que celebram também o nosso patrono São José, e que assim, com o concelho, se celebramos em família. O segundo ponto ainda das festas de São José é dizer que no sábado, dia 21 de março, teremos um desfile etnográfico pelo nosso centro histórico. A partida está prevista para cerca das 11h30 da manhã, a partir do Largo do Seminário. Far-se-á uma incursão pelas ruas do centro histórico, depois pela Avenida Dom Afonso Henriques, e terminaremos na Casa do Campino, onde faremos um almoço convívio para os 20 ranchos que irão participar. Irão também estar presentes os romeiros
romeiros do nosso concelho, os nossos campinos, numa mostra desta cultura ribatejana da qual Santarém tem tanto orgulho. Por último, e em terceiro lugar, também salientar o dia 19 de março, o dia em que celebramos Eucaristia cerca das 15 horas e, pelas 15 horas e pelas 16 teremos a procissão que também congregará a participação das 10 paróquias do nosso concelho, das 18 freguesias ou uniões de freguesia do nosso concelho, através de portas-estandartes e outras irmandades, os nossos romeiros que terão a sua bênção no final da procissão. Portanto, fica também este registro de um momento que é assinalado há muitos, muitos anos e que tem na sua plenitude a vocação de enaltecer o Concelho de Santarém e o seu feriado municipal. Fica, portanto, o desafio, o convite para conhecerem a partir de hoje o programa das celebrações, das festas de São José. Obviamente que estamos também atentos ao desenrolar às recomendações, às orientações do Ministério da Saúde, para que com este constrangimento à escala global, que é o Covid-19, nos irmos adaptando. Neste momento temos tudo preparado para plano de contingência, todas as recomendações, está tudo acautelado para que possamos vir a desenvolver as festas de São José e, à data de hoje, a nossa intenção é manter. Mas, obviamente, que vamos ficar atentos, vamos acompanhando e vamos, entretanto, decidir em conformidade. Portanto, muito obrigada. Fica o convite de Festas de São José 2020. Obrigado. Vereador Ricardo Rato. Obrigado, Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Quero-vos informar que na passada sexta-feira fizemos mais uma sessão do Conselho Municipal de Juventude. Desta vez falámos do ambiente, um tema tão querido, principalmente para os jovens. Também informar-vos que no processo de empoderamento daquilo que é a cidadania dos jovens, vamos Conselho Municipal de Juventude, vamos apoiar um conjunto de propostas que eu diria do mais... não, básicas, por um lado, mas ao mesmo tempo que nos fazem perguntar a nós mais velhos o que é que nós andamos a pensar muitas vezes. Um conjunto de jovens estudantes da Escola Genestal Machado em relação à estação de comboio. Bem sei que não é da nossa competência, no entanto, queremos aproveitar as relações que temos com eles e ao mesmo tempo com eles e ao mesmo tempo demonstrar às pessoas mais velhas que os jovens muitas vezes têm uma consciência crítica mais fina até que nós, que andamos distraídos com outras coisas, e por isso espero daqui a um mês, após o próximo Conselho Municipal de Juventude, ter aqui um conjunto de propostas do Conselho Municipal de Juventude vindo diretamente deste conjunto de jovens. Aproveitar também para dizer que a Câmara Municipal de Santarém fez candidatou-se a um programa de Erasmus+, a um KA2, salvo erro, exatamente, com o nosso Plano Municipal de Juventude. Felizmente fomos aprovados e portanto, vamos aproveitar aquilo que são os fundos comunitários, neste caso muito concreto, para promover local, regionalmente, eventualmente até a nível nacional, aquilo que é a criação de um plano municipal de juventude inovadora em co-criação com eles. Obrigado. Muito obrigado. Vereador, falo. Dar aqui algumas notas antes de responder às questões que me foram colocadas. Eu queria dizer que pedi para ser distribuído um documento que falei na Assembleia Municipal sobre aquilo que tem sido as dificuldades da Resitejo. Houve um grupo de trabalho constituído pela APA, pela DRES, que é o Departamento de Resíduos, pelo Departamento de Gestão de Licenciamento Ambiental, pela CCDR, pela ARHTO, Administração da Região Hidrográfica do Tejo Oeste. Há algumas dificuldades que têm sido detectadas ao longo dos últimos tempos no Resitejo, e eu achava que era importante que os senhores vereadores, e também que a Assembleia Municipal tivesse conhecimento deste documento. Porquê? Porque ainda ontem estava a ver
o noticiário e percebi que no norte do país havia um equivalente às águas do Ribatejo, que aumentaram muito as tarifas por via de recomendações da ERSAD e das finanças locais. Eu estou só a distribuir isto porque, juntando este documento com aquilo que foi aprovado neste último Orçamento de Estado, que é a duplicação da TGR por proposta do PAN, e que foi aprovado para este orçamento, é expectável que nós, por via legal, dentro de algum tempo, tenhamos que estar a apresentar um outro plano para cumprir a lei das finanças locais de recuperação de tarifário do município. Quer dizer que a TGR, a nova TGR, vai entrar em junho, portanto, em julho já teremos a percepção do impacto, mas distribuo este documento, pedimos para distribuir este documento, para depois não nos virem novamente dizer que é por dificuldades do município ou por estarmos a incrementar custos. Não, os custos são exógenos ao modelo e, devido a isso, temos que trabalhar antecipadamente e, portanto, quero que todos tenham o mesmo nível de conhecimento sobre estas matérias. Então, ao encontro daquilo que nos solicitaram respostas sobre a questão e a vereadora Virgínia falou da questão do Val de Santarém, é muito importante esta recuperação da escola. Relembro que nós, dentro daquilo que era a nossa carta educativa, tínhamos várias escolas para requalificar. Estas estão qualificadas, temos outras na Forja que também já resultavam desse plano. Também estamos, e quero que isto seja dito, estamos em fase de alteração da carta educativa por via daquilo que é a descentralização de competências, porque a própria descentralização de competências obriga que haja um novo revisitar da carta educativa, e nós já estamos a trabalhar nisso, mas, portanto, dentro de pouco tempo temos também o início do lançamento de outras empreitadas, mas devido ao valor, nenhuma virá aqui a reunião de executivo. Sobre aquilo que foi questionado sobre o Dia da Mulher, é verdade, há muito ainda para fazer nesta matéria. Quero dizer que ainda a semana passada, aqui numa iniciativa que o município de Santarém lançou às escolas do concelho sobre criar-se aqui um logotipo para adstrito a estas matérias, que já foi até publicitado, por acaso podia ter vindo a conhecimento o que ganhou, podia ter vindo a conhecimento da reunião de executiva, até nos esquecemos disso, mas farei chegar. Temos trabalhado estas matérias, mas tive a oportunidade de dizer que é público que, relativamente àquilo que é as questões salariais, ainda hoje em Portugal estamos muito atrás daquilo que é a Europa. Somos os países do mundo, e aqui tem que ser dito, não é da Europa só, não é só da OCDE, é mesmo do mundo, que tem uma maior diferenciação salarial entre homens e mulheres. Isto tem que ser ultrapassado, há muito que trabalhar, e relativamente àquilo que é a violência doméstica contra mulheres, especialmente contra mulheres, é um problema nacional. A questão das mortes que a vereadora referiu são preocupantes e também os dados do nosso concelho são conhecidos. A criminalidade em Santarém tem diminuído, à exceção daquilo que é a violência doméstica, e nós temos trabalhado nisso. Dizer que a APAV já há 12 anos que está a trabalhar no nosso concelho. Nós até somos daqueles que achamos que muito daquilo que é esse aumento da criminalidade do nosso concelho, criminalidade registada porque é denunciada, tem a ver com nós temos uma rede social que dá proteção a isso. E se nós nos recordarmos, ainda há cerca de 3 anos atrás, o município de Santarém, hoje poucos mais são, dos 308 municípios, só 28 municípios tinham casas-abrigo para vítimas de violência doméstica, e nós, Santarém, somos dos poucos que têm. Como sabem, temos 2 casas no nosso concelho. Está reservado o segredo onde é que elas são, mas existem no nosso concelho, e para vítimas de violência doméstica, casos mais graves, elas estão disponíveis e têm sido utilizadas para esse fim. Relativamente à questão daquilo que é o coronavírus, Covid, e a senhora vereadora questiona do encerramento de pavilhões, vereador, nós temos e fizemos distribuir a semana passada já aquilo que é o nosso plano de contingência, ajudámos as nossas juntas de freguesia
dia a trabalhar os seus planos de contingência, eu quero lhe dizer que não estava à espera que as coisas tramitassem nestes termos. Nas escolas está a acontecer o mesmo, está a acontecer... Eu achava que deveria haver um plano nacional que todos seguissem. Eu acho que isto poderá trazer aqui alguns problemas do ponto de vista da interpretação. E atenção com isto, não é... Se às vezes faço críticas veladas, aqui não é uma crítica velada. Eu acho que é uma questão de interpretação. Se calhar quem está acima pode, se alguém me explicar e me disser que é melhor assim, poderei mudar de opinião. Mas acho que teria sido mais ajuizado termos um plano único que todos os portugueses tivessem que seguir do que propriamente as coisas irem saindo avulsos. Ainda hoje estivemos na apresentação das nossas festas da cidade, até eu como a vice-presidente Inês dissemos que estávamos a acompanhar isto, tínhamos de tomar algumas medidas suplementares relativamente a isto, a VV Santarém iria, mas nada nos diz que vai correr tudo bem. Não temos casos, eu quero dizer que tenho seguido com particular atenção aquilo que é as notícias. A Direção-Geral, assim como a Sra. Ministra, tem-nos garantido aos portugueses que os casos que estão identificados, o Governo, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral, conhecem a cadeia de contágio. Portanto, se conhecem a cadeia de contágio, não há problema, porque estará identificada essa cadeia de contágio, que foi aquilo que não aconteceu em Itália, porque perdeu-se a capacidade de saber quem contagiava quem. Cá, nós estamos a garantir que essa cadeia de contágio está conhecida e, portanto, se é conhecida, temos de estar descansados sobre isso. Agora, é algo que nos preocupa a todos nós, do ponto de vista daquilo que é o nosso dia-a-dia, ainda não alterámos muito aquilo que são os nossos hábitos, mas tivemos, o município de Santarém, como sabem, vai à BTL, a BTL foi adiada, não foi suspensa. Se fosse suspensa, tínhamos, se calhar, já aqui alguns milhares de euros investidos, contratados, não saberia como é que isso estava, ainda hoje nós não sabemos se tivermos que ir, quem é que paga e como é que é a cadeia, quem é que começa a pagar a quem. Ontem via uma mãe a dizer que a viagem de finalistas dos filhos já não ia, pagaram, queria ser ressarcido. Os senhores de viagens dizem, está bem, eu vou ressarcir se quem eu contratei me ressarcir. Se for ao outro, está bem, mas eu posso ressarcir se quem eu contratei, quer dizer, onde é que para, quem é que começa a ressarcir quem. Portanto, e depois isto é um mercado a funcionar e que haverá algumas dificuldades. O que quero dizer é que nós temos acompanhado isso, trabalhámos logo. Quero dizer que até fomos dos primeiros conselhos aqui a ter um plano de contingência que demos a conhecer. Trabalhámos com as juntas de freguesia nesse sentido. Temos tido reuniões, mas, por exemplo, ainda ontem, e foi público, se não fosse público não falava, há sempre matérias destas, durante a manhã fui confrontado enquanto responsável pela Proteção Civil que há um acidente na A1 de média gravidade, que era com os espanhóis, um dos senhores apontava sinais de estar doente, e o que é que acontece? Medidas de prevenção, estiveram bombeiros voluntários, bombeiros municipais, bombeiros de Almeirim, GNR, Brisa, ainda faltou outra entidade que já não... Era o Xaxinho, já não... Pronto. Que estiveram lá e quando se percepciona aquilo, o que é que fazem? Houve umas entidades que fizeram de acordo com o plano, outras não fizeram de acordo com o plano, mas, por exemplo, deu tudo negativo, mas se desse positivo, provavelmente, se calhar, as pessoas que estavam de quarentena, mas imaginem, é aquilo que, se calhar, ainda ninguém pôs em cima da mesa, que já começa a acontecer em Itália, que é quando os médicos te contactam, têm que ir para a quarentena, e quando os bombeiros e os enfermeiros têm que ir para a quarentena, que depois chega aqui uma altura que se está tudo de quarentena, quem é que cuida de quem? Portanto, é aquilo que a Itália já aconteceu em alguns locais, e ontem, por acaso, podíamos ter ficado na contingência, ter uma parte dos bombeiros de Santarém, uma parte dos bombeiros de Almeirim, uma parte dos bombeiros voluntários durante 15 dias. As viaturas é mais fácil de desinfetar. Com as pessoas tinham que estar os 14 dias em casa e, portanto, mas estamos a acompanhar e, portanto, até haver algo em contrário. Hoje, a Sra. Secretária de Estado e se há pessoas preparadas, é esta Sra. Secretária de Estado, portanto, é uma pessoa que todos nós, autarcas e pessoas que trabalham com Proteção Civil, reconhecem méritos e capacidades para estar à frente do lugar.
disse-nos que se houver necessidade de encerrar fronteiras, de encerrar, estamos cá. Nós também já dissemos isso ainda hoje, as festas da cidade vão acontecer, os pavilhões estará a funcionar. Se houver, de acordo com o nosso plano de contingência, necessidade, então faremos como os outros e encerraremos, e não haverá outra decisão que não essa. Sobre a questão que o vereador José Augusto colocou sobre a questão das árvores, ainda hoje, durante a manhã, estive a tratar dessa situação para o comandante, que não estava, e para os respectivos serviços, para ver isso, porque também já tinha havido uma reunião, já foi-nos informado pela técnica que acompanhou a obra de colocação do sintético em amiais, foi colocada já nessa informação algumas das reuniões que teve sobre isso, e portanto eu pedi para ser informada à Junta, para ser informado também os nossos serviços de acordo com isso. Sobre a questão do pavilhão de Pernes, que eu também recebi essa informação, remeti para os serviços jurídicos. Eu quero dizer, e não escondendo, que é uma situação que uma parte está a ser julgada. É conhecido que algumas situações que adstritas a uma empresa e umas obras que o anterior presidente tramitou, nomeadamente com a Machado, há aqui umas outras envolventes, portanto isso tudo está em tribunal. Nós temos esta ação com estas entidades que reclamam. Eu aqui não vou dizer aquilo que acho ou não. Os processos têm que correr. Infelizmente a justiça portuguesa tem algumas dificuldades, para além daquelas que são conhecidas. Eu ontem acho que a Rábula, que o Ricardo Araújo Pereira fez, espero que aquilo nunca venha a acontecer em Portugal, mas foi das melhores rábulas que eu vi sobre a justiça, mas ao mesmo tempo com uma grande preocupação. Mas essa morosidade, agora quer dizer que acompanhamos isso, percebemos, e quero que isto fique aqui claro, está aqui a comunicação social, percebemos as expectativas que foram criadas às pessoas, percebemos também a envolvência que está nesta matéria, mas também do ponto de vista jurídico, nós estamos aqui, hoje em dia tem que ser cada vez mais percebido por todos nós, ao mesmo tempo que nos pedem muita celeridade aos processos, aos autarcas, aos decisores políticos. Tem que saber que há legislação que tem que ser cumprida e que não pode ser ultrapassada. Porquê? Porque se nós a ultrapassarmos, aqueles mesmos que nos pedem celeridade e nos vêm ultrapassar qualquer questão jurídica, dizem assim: olha, estes malandros não fizeram, não aconteceram. Portanto, isto tudo tem os seus timings, infelizmente são timings demorados e não podemos ir mais além disso. Mas estamos a acompanhar e estamos a fazer, e eu já reuni com os outros, e se calhar, do ponto de vista, estou a pensar até marcar, depois de ver aquele e-mail, de marcar uma reunião com as pessoas para também lhe fazer um ponto de situação sobre essa matéria, sendo certo que, independentemente daquilo que nós acharmos, sem o Tribunal também se pronunciar sobre estas matérias, nós, lá por eu achar e ter um entendimento sobre isso, se me for dito de outra maneira, teremos que o ponderar. Tenho uma ideia muito própria sobre isso, já o transmiti, não o vou fazer aqui em público, porque não sei o fundamento jurídico dessa minha ideia sobre esta matéria. O vereador Rui Barreto, sobre a questão dos órgãos sociais, ao Sr. Vereador, eu quero dizer que aquilo que disse na Assembleia Municipal, disse aqui, eu depois da sua questão também fiquei com dúvidas sobre aquilo. E quero dizer que as dúvidas que tiveram ao nível do serviço jurídico ainda hoje se mantêm, tanto que eu pedi para ver. Eu disse na última reunião da Assembleia Municipal, se tiver que ser feita essa informação, vai a ratificar e vem cá, portanto, e não terei problemas nenhum sobre isso. Mas tem a ver com a questão do que diz os estatutos, não é com o que diz a reunião, no que diz os nossos, tem a ver com os estatutos do próprio PNEMA. Portanto, isso está a ser verificado. Eu pedi para verificarem isso e já disse, e repito aquilo que disse na outra reunião de Executivo, na reunião da Assembleia Municipal, e digo hoje, se vier, nós voltaremos cá, não teremos problemas nenhum em trazer essa informação. Mas, como dizem que ao nível dos estatutos do CNEM é que está essa dificuldade, portanto, pedi para me verificarem isso e verem isso. Sobre a questão dos sem-abrigo, eu quero dar aqui uma nota que é importante e que entronca com as duas outras coisas que o vereador Rui Barreiro já aqui questionou e que será importante de referir. O município de Santarém tem uma rede social da qual se deve orgulhar. Os nossos parceiros sociais trabalham muito bem, a rede é solidária, a rede está organizada, a rede tem vindo a crescer, cada vez temos mais parceiros sociais nesta rede, apesar das dificuldades que as IPSS têm vindo a atravessar nos últimos tempos, mas também
a ação social tem alterado muito rapidamente tudo aquilo que é o seu quadro legislativo. E quer dizer que, por via daquilo que tem sido as insistências do Sr. Presidente da República, e daqui desejo-lhe as suas melhores, que não tenha nada e que hoje o teste dê negativo, que muito insistente relativamente àquilo que é o sem-abrigo. E, portanto, o Sr. Presidente da República empenhou-se muito nesta causa. Se a legislação não teria o mandato sobre esta matéria, e nós, ainda recentemente, e foi público, apresentámos aqui aquilo que é o nosso plano relativamente àquilo do combate ao sem-abrigo, relacionado com o UNPISA. E dizer que com essa legislação alterou o paradigma daquilo que é considerado um sem-abrigo. E, portanto, se vocês estão recordados, e o município de Santarém, por via de ter uma ação social, por via da doutora Elizabeth e a sua equipa trabalharem também estas matérias, o que é que fizemos? Mal se a legislação, nós atualizámos os dados dos nossos sem-abrigo. E depois até saiu numa publicação a nível nacional a dizer que Santarém tinha crescido muito os sem-abrigo. Não, Santarém não tinha crescido os sem-abrigo. Nós atualizámos, de acordo com a legislação, aquilo que é considerado um sem-abrigo, que antes não eram considerados sem-abrigo. E isso são questões que hoje já têm maior percepção, mas ainda há muita gente que não percebeu. Por exemplo, um toxicodependente que seja errante, que tenha casa, mas que anda alguns dias fora de casa, é considerado um sem-abrigo, que antes não era considerado um sem-abrigo. E temos trabalhado muito estas questões, temos o plano aprovado, na comunicação social está, veio a conhecimento também do Executivo Municipal, mas também, eu agora gostava aqui de dizer outra coisa que temos verificado nos últimos tempos, e isto é verdade, tenho que o dizer publicamente, é que por via de trabalharmos estas questões, e por via de sermos uma capital distrito, por via de sermos uma cidade maior, há uma deslocação de pessoas de outros concelhos para o Concelho de Santarém, por via de haver mais respostas sociais no nosso Concelho. E isto verifica-se ultimamente nesta instituição. E tem que ser dito. Portanto, está identificado, estamos a trabalhar. Não é um aumento muito significativo, mas temos alguns aumentos. Mas, Sr. Vereador, o grande aumento não tem a ver com a questão de termos muito mais, temos mais alguns, sim, como estou a dizer, mas por via daquilo que é a alteração legislativa que veio a dar aqui um outro corpo àquilo que era considerado sem-abrigo. Sobre aquilo que questionou também, sobre o Campo Emílio Infante da Câmara e os edifícios abandonados, quero dizer que já a vereadora Cristina Casanova, tanto eu como tive o ploro do urbanismo, e com o GAP temos notificado as entidades, o arquiteto Paulo Cabasso, temos notificado as entidades bancárias que são proprietárias daqueles espaços para tomarem as suas medidas. Eu sei que hoje entramos num tempo comum em que muitas vezes algumas entidades se retraem sobre algumas das matérias, mas nós temos-lo feito, fazemos-lo de maneira tranquila e se eles não fizerem vamos ter que insistir novamente para que o façam e já o escrevemos várias vezes e, portanto, se não for, teremos nós que atuar. A vereadora Inês Barroso falou daqui de algumas matérias que são importantes de referir. Eu quero dizer que a questão do RTT correu muito bem. Foi mais uma recuperação. Nós há bocado tínhamos falado, durante a preparação da nossa reunião de executivo, que já vamos com mais de 3 km, 3,5 km de linhas de água recuperado, e isso a nós tem que nos encher de orgulho, e também nos enche de orgulho ver que esta é uma prática que muitos municípios já vêm beber ao município de Santarém aquilo que é feito para a replicarem nos seus concelhos. Isso a nós é com satisfação, e agradecer aqui à Ana Maria João, à arquiteta Catarina Durão, a toda a equipa, agora numa divisão, antes era EMS, agora na divisão, sim, portanto, nessa divisão com a equipa da engenheira Maria João, que trabalha de uma forma excepcional estas matérias.
E agora aqui permita-me segurar uma coisa da vereadora, da minha vice-presidente. Ela pediu desculpa por falar na Bonduel. Não, eu quero falar na Bonduel porque a responsabilidade social é mesmo isso. É mesmo isso. Nós não temos que pedir desculpa, porquê? Porque eu acho que a responsabilidade social, hoje as empresas têm que ser reconhecidas por darem do seu tempo, disponibilizarem os seus funcionários, disponibilizarem dinheiro da empresa para fazer isso mesmo. E eu acho que, e é aqui uma brincadeira, mas nós temos mesmo que lhes dar, temos que lhe dar esse reconhecimento para ver se outras trabalham também, se outras se empenham da mesma maneira, porque hoje as questões ambientais estão muito em cima da agenda do nosso dia, e isso é importante de salientar aqueles que podem ajudar e que este exemplo seja um exemplo de contaminação rápida, e que outras empresas o façam. Eu sei que nem é melhor altura de falar em contaminações, peço desculpa por ter, mas saiu. Festas de São José, apresentámos hoje, com aqueles condicionantes que nós dissemos. Aquilo que também já aqui foi referido pelo vice-presidente Inês, relativamente à questão das freguesias, muito importante. Temos 8 freguesias hoje, já preparadas para virem às festas de São José, mas nos próximos anos que possam ser mais, e que realmente aquilo que é as festas da cidade tenha uma abrangência cada vez maior, e também aquilo dos ranchos, se virem todos os ranchos, é muito, muito importante para todos nós. Isto, do ponto de vista daquilo que é as nossas tradições, é importante. Hoje, neste mundo em que muito disso é colocado em causa, para nós estarmos a trabalhar estas matérias e estarmos a ser correspondidos nos nossos apelos por estas entidades culturais e autárquicas, é de enorme satisfação. A vereadora Ricardo Rado falou mais uma vez do Conselho Municipal de Juventude. Estamos a trabalhar bem na área da nossa juventude. Importante a sensibilização ambiental. Hoje estamos cada vez mais sensibilizados para tudo aquilo que é ambiental. Há muitas indociocracias sobre esta matéria, mas eu espero que os jovens tenham uma palavra a dizer, que consigam mudar, e pelo menos a sensibilização é importante, nomeadamente uma sensibilização que cruza com aquilo que eu há pouco estava a dizer. Não é só fazer grandes campanhas, tem a ver também com aquilo que é no seu dia-a-dia o reciclar e a sua pegada ambiental ser uma preocupação. Há uns anos atrás nós já falámos mais em pegada ambiental do que falámos hoje, mas eu acho que essa imagem deve ser retomada da pegada ambiental. Eu sei que foi um dos temas que foi falado. Sobre a questão do Erasmo, importante estas candidaturas e que elas continuem a ser aprovadas. Não sei se respondi a tudo, mas alguma questão me queiram colocar? Sim, Sr. Vereador. Sr. Presidente, em relação àquela questão que coloquei do pavilhão, sim. E uma vez que eu estava à espera que explicasse minimamente o processo, sim, para as pessoas terem conhecimento. Eu posso explicar. Não, mas para as pessoas terem conhecimento, o que está aqui em causa, em novembro de 2007, a Câmara iniciou contactos com vista à aquisição de parcelas de terreno em Pernes destinada à construção de instalações desportivas. Por questões de financiamento do projeto, por parte da Câmara, os serviços técnicos e jurídicos da Câmara propuseram, e nós aceitámos, dá-me a parecer que é uma empresa em que este senhor é proprietário, e estamos a falar do senhor António Esteves. Portanto, a Câmara, por questões de financiamento do projeto, por parte da Câmara, os serviços técnicos e jurídicos da Câmara propuseram, e nós aceitamos, fazer-se uma cedência do terreno diretamente para a empresa que iria executar o projeto, em troca de frações dos prédios a construir na área que não iria ser ocupada pelas instalações desportivas. E, para meu espanto, está aqui dito campo de futebol para o Atlético Clube de Pernes e pavilhão para apoio à escola C+S Dom Manuel II. Uma vez que a negociação com o empreiteiro foi da única e exclusiva iniciativa da responsabilidade da Câmara, foi-nos proposto um protocolo através do qual a Câmara garantiu o pagamento. Esse protocolo foi feito. Portanto, e o que o senhor, nesta altura, está a exigir, e bem, é que o protocolo seja cumprido e que a Câmara pague aquilo que foi acordado. Portanto, por as palavras que o Sr. Presidente, posso estar a interpretar mal, nos disse aqui, é que isto é tudo verdade o que está aqui, neste mail. Eu pergunto porque é que a Câmara não assume aquilo com que se comprometeu. Sim. Obrigado. Sr. Vereador, dar aqui nota de algo que é importante referir. E são públicas algumas notícias e como disse, temos falado
sobre elas, no anterior mandato e sobre este. Isto são situações que estão a decorrer em tribunal, estão a decorrer em âmbito do Ministério Público. A vereadora Cristina Damazer, para eu não falar do ser exercício, eu não sei se está, se não está, uma parte está, outra podemos falar, outras não podemos. Só dar aqui nota de uma coisa para todos. Isto já são questões são públicas, estão aqui órgãos de comunicação social que falaram nestas... Não, mas se fizer uma busca olha, está ali o Mirante, fez várias notícias sobre isto, no anterior mandato, sobre esta matéria. O que é que acontece? Houve todas essas coisas, eu não estou a dizer que isso já não foi um processo que tinha sido tramitado por mim. Agora eu sei é que isso está dentro de outros processos que estão neste momento a correr. E quando se diz que é os serviços jurídicos e que é os serviços não sei o quê, era de uma pessoa também que foi técnico superior desta Câmara Municipal de Santarém, que se calhar tomou todas essas decisões técnico-jurídicas e portanto, que as fez, conjuntamente com outras. Mas há uma coisa que todos nós temos que ficar claros sobre isto. O município de Santarém, o que obriga ao município de Santarém há deliberações, e isto tem que ser... Desculpe lá estar a interromper. Isto veio a deliberação de Câmara. Este assunto foi do conhecimento de todos. Esse conhecimento tem outros contornos, ao seu vereador. Se fosse assim tão simples, estava resolvido. A Câmara de Santarém quer, em todos os seus processos, há uma coisa que, desde que estou presidente e temos este e o anterior executivo, é tramitar matérias processuais que estejam cá. E, portanto, ou vamos para arbitrais, ou vamos para a justiça, ou fazemos denúncia, fazemos tudo. Nós, do ponto de vista jurídico, aquilo que são chamados os passivos contingentes do município, queremos resolver. Seria tranquilo para nós estarmos aqui 4, 8, 10, 12, 20 anos e ganhar tempo com eles. Não, queremos resolver. Já resolvemos vários processos e temos-o colocado. Temos gastos com advogados nessa matéria, mas são processos de muitos milhões de euros e tentamos resolvê-los todos. A questão que está aqui tem a ver, independentemente de algumas das situações serem conhecidas, é que as coisas não se tramitaram aí no corpo. É aquilo que está, mas depois, do ponto de vista das formalizações, não é tão simples assim. Porque algumas desses contratos, o município de Santarém não aparece nesses contratos. Não sei se estou a fazer entender. Há contratos entre terceiros que o município de Santarém está alheio. Não estou a dizer que não acredito que tenha sido o município de Santarém a dizer para que essas entidades tenham feito esse tipo de contrato. Não sei se estou a fazer entender. Agora, não é o município de Santarém, eu conheço as pessoas que estão em causa, e estou a ser cauteloso com as palavras que estou a dizer, não estou a dizer, ou seja, o município, em alguns é parte, noutros não é parte. Mas depois também há uma coisa que é o seguinte, está aqui um Presidente da Câmara, está aqui um ex-Presidente de Câmara. Nós sabemos perfeitamente que a nossa assinatura só por si não em alguns contratos não vale. Só. Não sei se me estou a fazer entender. Porque imaginem, se estivermos aqui, eu dentro daquilo que é os contratos que tivemos aqui relativamente às competências próprias, tenho de salvar até ao limite do Tribunal de Contas, 350 mil euros. Um contrato de 350 mil euros, se eu assinar, não sei se estou a fazer entender, já não tem que ser eu que tenho que assinar sozinho. Vocês têm que autorizar-me aqui para eu poder assinar. Não sei se me estou a fazer entender sobre essas matérias. E é nestas pequenas formalidades que está a ser verificado. Agora, o que eu quero dizer às pessoas é que aquilo que for assumido, o município de Santarém assumirá todas as suas responsabilidades. Isso que fique claro às pessoas. E também lhes quero dizer que, se não fosse por via judicial, o município de Santarém nunca poderia tentar ressarcir. Porquê? Porque há contratos entre essas partes em qual o município não é interveniente, vocês vão fazer entender. E em tribunal, se ficar, e eu também disse isso às pessoas, se isso ficar provado e se ficar falado, o município de Santarém será parte a dizer que, relativamente, como é que acha... Olha, cuidado aí com as atas. Como é que as coisas se possam eventualmente ter processado. Porque, de outra maneira, e o município aí não está, portanto está a trabalhar e está a acompanhar isso e sei do que estamos a falar. Agora, gostaríamos de resolver isso e espero que até ao final deste mandato que essa situação fique resolvida. Quer dizer que isto depois tem aqui uma abrangência, eu posso dizer que o município de Santarém já fez, e eu próprio fizemos algumas denúncias sobre algumas matérias que verificámos. Mas também vos quero dizer que também já fomos surpreendidos
por estar a ultrapassar algumas das coisas que nós pensámos e são coisas públicas que temos vindo a falar sobre elas. Agora, não queremos que as pessoas fiquem prejudicadas como um todo, mas vejam, e fazendo aqui um enquadramento, se eu bem me lembro do processo, porque quando foi com os nossos advogados no anterior mandato, a verdade ainda não estava, chegámos a falar sobre as situações, são questões que depois a titularidade nem está no município de Santarém. Nem está no município de Santarém. E isso é que é aqui a dificuldade. Desculpe lá estar a interromper. Diz aqui, e eu tenho que fazer fé no que aqui está dito, não é? Este protocolo teve a aprovação do Executivo em reunião de 19 de 1 de 2009 e da Assembleia Municipal em reunião de 26 de 2 de 2009. Estavam assim criadas as condições para podermos aceitar o negócio proposto pela Câmara. Em 14 de 4 de 2010 foi proposto pela Câmara um adiantamento ao referido protocolo. Portanto, isto foi aprovado. Sr. Vereador, mas o ser aprovado, estou-lhe a dizer aqui uma coisa, imagina agora se nós aprovarmos aqui uma situação e agora se eu mandar pagar, imagino, vamos outra vez aos 351 mil euros, fiz a Tribunal de Contas, e se eu agora mandar pagar, se mandarmos mesmo, portanto, aprovado, e não mandarmos para o Tribunal de Contas, podemos pagar, podemos verificar, é que o direito administrativo tem aqui muitas outras questões que não basta a simples deliberação. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, já trabalhamos, todos trabalhamos, eu trabalho com o direito administrativo há muitos anos, e são estas questões que muitas vezes as pessoas pensam que só a deliberação dá. Não, há muitas matérias. Imagino se fosse tão simples quanto isso. Nós hoje trazemos aqui novamente uma revisão orçamental por causa do pavilhão de Alcanedo. Já não autorizámos o pavilhão de Alcanedo. Ainda falta o visto do Tribunal de Contas. Se fosse tão simples, já tínhamos mandado fazer a obra. Já ganhou uma empresa, era mandar essa empresa avançar. Não sei se estou a fazer entender. Já veio a reunião de Câmara, está deliberado. Certo? Ainda não podemos, porque o direito administrativo tem muitas outras componentes que não basta só a simples deliberação, tem outras vicissitudes que têm que ser verificadas. Sr. Vereador, não sei se me fiz entender, são estas questões, para fora podemos dizer e pensar que é assim, olha, seria muito, muito mais fácil, mas há a legislação, há um quadro legal que é apertado, há um quadro legal que o município de Santarém faz questão de cumprir escrupulosamente, muitas vezes até colocando em causa que é a celeridade dos nossos processos e, portanto, temos códigos muito apertados relativamente a essa matéria e, portanto, que o fazemos. Com o município de Santarém, eu quero dizer, em algumas matérias, até vamos um pouco mais além do que é a legislação, para que não fiquem sequer resquícios de alguma dúvida sobre algumas matérias, para evitar situações dessas, mas, como eu estou a dizer, está a ser acompanhado, sabemos a razão do que está feito, foi em conversa, acho que juridicamente, acho que daqui a algum tempo conseguiremos chegar a bom entendimento com essas entidades, ressarcir naquilo que temos que ressarcir e também, que há outra coisa que fica aqui claro, que é pedir a outras intervenientes no processo que venham ressarcir. É que depois há essa questão também. É que muitas vezes não terá que ser provavelmente o município a ressarcir, serão outros intervenientes no processo, mas isso já estou a alongar muito mais, nem sei se falei, até já, a Vereador está a dizer que eu já falei demais. Eu desculpo lá a minha ignorância neste... Quer dizer, a partir do momento que há uma deliberação de um protocolo que foi feito com uma empresa... Sr. Vereador, mas eu não deixo aqui um exemplo que, sim, que é isso, Sr. Vereador. E veja, se fosse assim, não trazíamos hoje aqui uma revisão orçamental outra vez. Porquê? Porque as questões que nos tiram ao nível do Fundo Comunitário, e depois também vou dizer aqui uma coisa ao nível do Tribunal de Contas, que fique claro. Por vezes o Tribunal de Contas aceita uma documentação a dizer que temos o Fundo Comunitário. Há outros juízes que pedem, não, agora quer isso tudo assinado, quer não sei o quê, e até as CCDRs, neste caso, até fez reuniões para aprovar para Santarém, para a Zambuja, não sei o quê, porque estão a pedir outro tipo de documentação. Às vezes pedem menos, outras vezes pedem mais. Olha, nós cumprimos escrupulosamente. Agora, mas que fique claro que em algumas matérias a deliberação vincula protocolos, mas depois dos protocolos, para eles serem cumpridos, ainda há outra tramitação que terá que ser cumprida e, portanto, essa é verificada escrupulosamente, conhecemos isso, temos respostas e estamos a acompanhar, mas eu também vou fazer uma reunião com as entidades, que eu vi isso também com a Sra. Vereadora, para também falarmos com eles sobre essas matérias. Vamos aguardar então. Mais alguma questão? Muito bem. Indo ao ponto 1, já que está, agradeço aqui ao arquiteto Paulo Cabasso,
New Levels, de IPRON, New Levels, Santarém Unipessoal, portanto, pedido de realização da operação urbanística isenta do controle prévio da Quinta da Comenda. Isto é uma retificação, portanto, devido à urgência. Ou os senhores querem usar a palavra? Relativamente a esta matéria... Isto é Alcanhões, é aquele processo que é. Isto era ratificação, depois está arriscado aqui. É ratificação ou não é? Primeira pergunta. É ratificação. Pronto, ok. Aqui a questão que se coloca é, portanto, qual é o montante de taxas e licenças cobradas pela Câmara Municipal por este processo? Uma pergunta objetiva e clara. Eu não tenho aqui o valor exato, sei que ronda os 200 e poucos euros. Porque Como? 200 e poucos euros. 200 e Estamos a falar poucos euros? das taxas associadas a este procedimento, certo? Sim, sim. 200 e poucos euros é o valor Euros? calculado, sim? Sim. Porque na prática aquilo não é mais do que um barracão seco, não é? E mais uns portezinhos de umas estruturas. Portanto, o valor, eu posso dizer exatamente daqui a uns Eu até sugeria, mas de momento se não. o Sr. Presidente não visse mal, que estes processos passassem a ter, na informação que é técnica, que é muito detalhada, na questionária ter lá um parágrafozinho a dizer e tem um impacto financeiro positivo de X taxas e licenças. Que ficamos todos a saber e eu escuso de colocar esta questão. Depois, aqui a pergunta é, portanto, isto tem um impacto relativamente elevado, toda esta operação, no local onde vai ser implementado, porque eu, da leitura que fiz do processo, são 18 megawatts que estão lá descritos. Mas gostava de algum esclarecimento. O Sr. Arquiteto está ali a dizer que não, portanto, melhor Basicamente ainda. o que se passa é, está a ser autorizada agora a construção de um posto de seccionamento, basicamente o interposto que vai fazer a ligação entre aquilo que é produzido na central fotovoltaica e a rede pública, não é? Pronto, basicamente o que está aqui em cima da mesa é a viabilidade de construção de uma forma mais expedita, em nome da empresa EDP, do posto de seccionamento, que basicamente é aquela casinhota e pouco mais do que aquelas estruturas que depois vão fazer a ligação entre a estrutura elétrica pública. A estação já está, a central fotovoltaica já está licenciada, está na produção deste momento e isto era originalmente faltável complemento para permitir depois a ligação entre a estrutura pública. Certo, a central já está licenciada, mas a questão que se põe é, independentemente de estar licenciada, tem ali um impacto grande, ainda não se iniciou a construção, portanto, segundo julgo saber. Já? E quando é que se prevê, qual é o tempo de duração da obra? Está de acordo com o processo de licenciamento, qual é o tempo de duração da obra? Não, são 18 megawatts, para aquilo que eu vi na descrição. Portanto, Mas, arquiteto, estavam aqui a dizer, porque afinal a questão de ratificação, nós chegámos a enviar ainda não é ratificação. É ratificação? É ratificação, está bem. Pronto, eu tínhamos... Está bem. Está bem. Sim, isto tem a ver com a urgência da EDP, sim. Para introduzir na rede... Muito bem. ok, muito bem. Nós abstemos, portanto. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com os votos do PS. Dizer que, relativamente a estas matérias, curiosamente, foi agora notícia no Expresso e tem sido aí, temos sido alvo de reuniões de muita gente interessada do ponto de vista daquilo que é, se do ponto de vista para a agricultura temos boas condições anafoclimáticas, também do ponto de vista da exposição solar temos boas condições e é normal que comecem a aparecer mais projetos este. Por exemplo, nós no CNEMA também, agora recentemente, também fizemos e em 5 anos e meio vamos ter o payback e vamos ter um grande ganho. Sim. Muito bem. De Marco Nuno Domingos Carreira, apresentando pedido de informação prévia para a construção de uma moradia unifamiliar de um piso na rua principal Casais da Aroeira, da freguesia da Moçarria deste município, processo número 08/2019/13. Alguns dos senhores querem dar a palavra? Sr. Presidente, só queria colocar aqui uma questão. Portanto, aparentemente, esta área de construção, portanto, isto é um prédio rústico e um prédio urbano, que tem menos de 1 hectare, julgo que bastante menos, mas tem lá uma ruína, não é? Portanto, isto na prática é aproveitar a existência de uma ruína para permitir a construção de uma habitação unifamiliar, mas com uma área superior àquela que está na ruína. E, portanto,
Era só para perceber e para o Sr. Arquiteto eventualmente nos esclarecer se é mesmo isto que está em causa e se é normal este tipo de pedidos aparecerem. Sr. Arquiteto, faça favor. Pois é exatamente isso. Basicamente é reabilitação, ampliação de uma pré-existência, é uma competência que é permitida pelo próprio PDM, no seu artigo 67, portanto, seja ampliação, basta que a propriedade tenha 3.000 metros quadrados, que se não existisse nada, teoricamente seriam precisos os 4 hectares. Portanto, a pessoa entendeu e bem fazer um pedido de informação prévia, de alguma forma a cautelar a possibilidade de, ao adquirir, poder realizar o seu espaço habitacional. Muito bem. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Posso só fazer uma pergunta? Só para esclarecimento. Sr. Arquiteto, diga-me uma questão. É preciso 1 hectare nestas circunstâncias ou é menos? Não. É 3.000 metros. 3.000. Aliás, isto é para a Moçarria, salvo erro. Isto é Moçarria. É mais Este uma, projeto tem mais uma estes casa 3. para a Moçarria. É verdade. Não, infelizmente quero-vos dizer que do ponto de vista daquilo que é não só o centro histórico, como é a recuperação de novos loteamentos, estamos com uma dinâmica muito interessante. Assim, e este ponto... Não, ainda bem. Este ponto 3 também é reflexo disso mesmo, de Marques Limitada, apresentando pedido de operação urbanística de edificação multifuncional na Rua do Alegre, onde a freguesias da Romeira e Vasta, este município, processo número 08-2019/18, é um processo também muito diferenciador para aquilo que é este tipo de empreendimentos. Se alguns senhores querem dar a palavra. Eu voltava a colocar a questão do montante de taxas e licenças para a Câmara, que era um assunto importante, tanto mais que esta localização é altamente privilegiada para o promotor. E, portanto, faz uma publicidade nas principais vias de comunicação que temos aqui, portanto, há uma vantagem inequívoca para o promotor e, portanto, foi inteligente na escolha do espaço a localizar aquele espaço de comércio e serviços, armazém, auto, mas, portanto, também importava saber, efetivamente, qual é a vantagem financeira para a Câmara, porque, em bom rigor, aquilo é um espaço que tem uma visibilidade única quase no Concelho de Santarém. Antes de passar a palavra ao Sr. Vereador, ao arquiteto Paulo Cabasso, só dizer uma coisa. Sim. Sim. O valor das compensações, sim, que são taxas relativas, estão aqui claramente identificados, entre 29.000 euros, mais qualquer coisa. Portanto, isso sim é... Quanto? 129.651. São os valores complementares às taxas que são os milhares de euros seguramente para uma área destas. Daí ter incluído já a informação relativa às compensações que são valores elevados. Sim, muito bem. Portanto, será calculado depois em sede do licenciamento em função da área de construção. Sr. Vereador, com outra variável, que eu quero aqui dizer que nós temos desde há 3 anos aprovado um regulamento de incentivo para as empresas que se instalem. Nós já o dissemos, eu e o Vereador Serra já fizemos também várias vezes para o desenvolvimento económico apresentações desse regulamento. Não sabemos se as entidades o vão apresentar ou não. Isso depois, muitas vezes, aqui ainda poderá ser subtraído alguns montantes se as empresas aderirem a esse regulamento que nós tomamos a boa iniciativa de há 3 anos de o aprovar e que sei que outros conselhos aqui à volta também já estão a seguir essa mesma iniciativa. Muito bem. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e, portanto, dizer que esperamos que vá até ao fim, porque percebemos que é um investimento importante para o nosso Conselho. Ponto 4, de Lidl e Companhia de Lojas Alimentares, apresentando pedido de alteração ao alvará número 3/2006 para a ampliação da sua área encerrada na loja em Casal São Domingos, da União de Freguesias da cidade de Santarém deste município, processo número 02/2001/16. Sr. Vereador,
Talvez queres dar a palavra? Sim, digamos que a pergunta do montante é a mesma, depois que gostava de perceber, eu por acaso não falei no último processo sobre a questão da informação da IP, não vi se tinha havido informação das infraestruturas de Portugal ou não, pelo menos da análise que fiz ao processo não consegui encontrar, mas eu presumo que seja positiva, senão não tinha vindo cá. Mas aqui neste caso... Mas que é no 3? No 3. Estava. Sim, mas eu não encontrei. Vi na informação que havia lá essa referência, mas não encontrei a informação da IP. Mas, de qualquer forma, portanto, à partida, na informação resumo da Câmara, dizia lá que havia... Mas neste caso, nós estamos a falar, portanto, numa zona já densamente povoada, numa zona com uma circulação automóvel elevada, e a questão que se põe é se foi devidamente ponderada, digamos que o impacto que tem no trânsito local e na circulação que aparentemente esta ampliação do Lidl vai ter naquela zona e, portanto, nós considerando as áreas comerciais que já temos e esta ampliação naquele local, portanto, era basicamente esta pergunta que nós gostaríamos de ver respondida. Sr. Arquiteto. Pronto, penso que constam nos elementos que foram necessários à operacionalização da atividade e do espaço comercial. Muito bem. Então, votar. Sim. Quem vota contra, quem se abstém? Faça as informações. Aprovado por unanimidade. E dizer que, relativamente àquilo que o Sr. Vereador disse, só fazer aqui uma nota, e acho que isto é dados do INE, nós somos o 29º poder de compra a nível nacional e temos, do ponto de vista daquilo que é os movimentos pendulares, muito mais gente a entrar para trabalhar do que a sair. E acho que isso também se reflete ao nível destas grandes superfícies. Muito bem. Ponto 4 está aprovado. Ponto 5 do Dali, Investimentos Imobiliários, apresentando pedido de alteração ao alvará de loteamento número 7/2004 na Rua Casais da Lagoa, Santarém, com anexação de 3 lotes de urbanização, lote 12, 13 e 14, num único lote, processo número 02/2000/13. Sr. Arquiteto, o Sr. Vereador... Não, já pode, acho que uma ideia, Sr. Presidente, dê um esclarecimento relativamente, enfim, qual é a vantagem... Sr. Arquiteto, faça favor. Acho que sim. Mas vai encontrar, vamos a dizer, o Vou loteamento tentar adivinhar o que é que será importante. 2004. Está aqui, de 2004, sim, 2004. Sim. Basicamente, isto tem a ver com a concretização daquilo que seria a filosofia do nosso plano diretor municipal ao nível dos lugares de estacionamento. Infelizmente, depois descobriram que não é possível colocar todos os lugares de estacionamento exigíveis e houve que fazer uma transposição dos lugares de estacionamento interlotes. Havia várias soluções, o produtor entendeu agregar os lotes e resolver de uma panada só a cave de estacionamento e, portanto, aparece esta solução de agregação de lotes para resolver as questões da inquietação associada ao cumprimento do PDM. Talvez não fosse a solução, havia mais soluções. O produtor entendeu que esta seria a melhor. Sendo legal, muito bem. Nós abstemos, mas tudo bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Peço desculpa, com a abstenção do Partido Socialista. E dizer também que e peço desculpa fazer esta à parte, é sobre alguns boatos que às vezes correm por causa daquilo que é o urbanismo,
no outro dia era que o shopping ia ser um hospital, e depois aqui isso é completamente mentira. Há realmente 2 licenciamentos de hospitais a decorrer no nosso urbanismo, mas todos sabem quais é que eles são e, portanto, um já existe e o outro vai existir e, portanto, são esses e não vale a pena. E se nós formos quem perceber a lógica daquilo, mas, portanto, eu achei piada que eu não vi, disseram que havia pessoas que até garantiam que tinham visto já o licenciamento, portanto, mas isso é importante que fazer este esclarecimento aqui. Ponto 6, Susana Cristina Ferreira Marques, apresentando pedido de pronúncia relativamente ao exercício de direito de preferência referente ao primeiro direito de fração D, no lar do Milhão, número 1, processo número 06-2020/67. Vou dos senhores vereadores que dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Por unanimidade, peço desculpa, ponto 7, de Nuno José Veríssimo Castelo, apresentando pedido de devolução de taxas urbanísticas pagas na sequência de obras executadas no imóvel titular Padre Francisco Nunes da Silva, número 3, 7 em Santarém, processo número 35, 2015/195. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Penso que do ponto 8 ao ponto 13 podemos votar por atacado. 8, Centro Cultural Recreativo Arneirense, ponto 9, Cruz Cristo Futebol Clube, ponto 10, Centro Convívio Cultural de Desporto da Fonte da Pedra, ponto 11, da Amicaiosa, ponto 12, de Viver Santarém, ponto 13, Aldeia do Além. Quem vota contra, quem se abstém, alguns são para ratificação, fique claro. Ao 13 está aprovado. Até estamos a votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Portanto, agradecer ao urbanismo, portanto, a presença aqui hoje na nossa reunião. O ponto 14 foi retirado. Ponto 15, seguros de acidentes pessoais, a ver com os nossos bombeiros voluntários. Alguns senhores querem dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16 tem a ver com proposta, e eu queria fazer aqui um louvor. Isto é uma proposta do senhor Comandante, com o qual nós ratificamos, tem a ver com a missão que quando foi a catástrofe que houve em Moçambique, nós tivemos numa escolha nacional de alguns bombeiros, em que nós tivemos 6 bombeiros, uns de Santarém, outros de Pernes, que tiveram nessa missão, e portanto acho que deveríamos fazer este louvor aqui. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 17, aprovação do regulamento de modificação ao regulamento municipal no âmbito do projeto de administração e de desmaterialização de processos. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção. Ponto 18, temos aqui novamente apoios às freguesias. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Este aproveitamos já e vão a esta reunião o ponto 17. 18, peço desculpa. Peço 18. O 17 já tem. O 17 também tem que ir à Assembleia Municipal, mas o 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. O ponto 19 foi aquele que era para ser a nossa reunião extraordinária tinha a ver com isto, e dizer que, relativamente àquilo que é o PMDFCI, foi aprovado faz amanhã uma semana, portanto, e com algumas alterações importantes. Claro que estes são processos que são sempre dinâmicos. Eu já o disse, tive ontem a oportunidade de referir isto também no aniversário dos bombeiros de Alcanedo, que o funcionamento, o novo plano da Comissão da Municipal de Proteção de Defesa da Floresta contra Incêndios, deixou-se de falar de incêndios e de floresta e está-se a falar só de urbanismo. Algo que eu quero lamentar, mas temos que ir a essa tramitação. Este plano está aprovado, vai à nossa Assembleia Municipal e com isto também resolvemos aqui algumas questões, nomeadamente com algumas empresas importantes do nosso Conselho, mas também outras situações do ponto de vista daquilo que é a proteção civil. Gostaria de dar a palavra? No caso do ponto 19. Da floresta contra incêndios, basicamente dizer que nós nos vamos abster, porque achamos que é normal que o município apresente este plano no contexto de um novo enquadramento legislativo. Esperemos que, mais importante do que ter o plano, digamos,
porque é que ele não seja necessário aplicá-lo em situações de incêndio florestal, portanto, de incêndio rural, mas, portanto, enfim, julgo que não é fácil nesta altura, e considerando a realidade que temos, nomeadamente no norte do Conselho, a realidade que temos no norte do Conselho, portanto, não é fácil, mas eu devia ter isto ligado por causa da ata, mas pronto, dizer que a abstenção do Partido Socialista relativamente ao plano, saudando que esse plano, enfim, exista, que possa ser aplicado, mas que tenha poucas intervenções sim. Nos momentos de catástrofe, que era bom sinal. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 20. Proposta relativamente ao Código de Conduta do município de Santarém. Quer dizer que nós íamos ter apresentado, até pensávamos que tivéssemos aquela reunião, e também pedir aqui desculpa aos seus vereadores, nós enviámos antes da reunião, mas depois, como não estava pronto o PMDFCI, portanto, uma semana depois veio o nosso Código de Conduta. Isto é algo que os municípios estão obrigados, as freguesias também estão obrigadas, e relativamente a isto há algo que tem sido muito falado entre todos. Ainda há pouco falávamos aqui de algumas situações relativamente à questão da violência. Também há a questão da questão do mobbing, também há questões relativamente à questão do assédio no trabalho, há a questão relativamente àquilo que o acesso aos recursos informáticos, aqui a questão que se trata com fornecedores, como se trata com clientes, a nossa relação. E uma coisa que também é importante e que nós aqui balizámos muito, tem a ver com aquilo que é oferecido ao município, aquilo que é oferecido aos vereadores. Hoje tem sido tudo reportado, não é que nós aqui aceitássemos nada, que não aceitávamos nada, mas muitas vezes aquela questão da insistência deixou na entrada, portanto isso não é nada. Hoje há uma comissão que fica, que recebe, que valoriza, que diz quanto é que é, o que é entregue para, o que é que vai para arquivo, para onde é que vai, portanto tudo isso é feito. As questões daquilo que é os impedimentos de cada um dos nossos altares, dos nossos eleitos, aquilo que são os nossos deveres, as nossas autorizações, o que é a questão das nossas funções, acumulações de funções. Portanto, isto emana relativamente àquilo que é a lei. Cada qual tem o seu plano adaptado à sua realidade. Eu aqui também quero dizer que aquilo que disse há pouco sobre as questões do plano os planos de contingência, acho que aqui também deveria ter sido um plano único da Associação Nacional de Município para Todos. Agora vamos ter uns que nós aqui balizamos até 25 euros, não podemos aceitar nada até 25 euros. Há outros, se calhar, a lei dá até 150, uns podem pôr nada, nós temos 25, outros podem pôr 30, portanto vai ficar tudo diferente, mas isto também não é o que nós entendemos e, portanto, é o que está. E, portanto, acho que está de acordo com aquilo que é as diretrizes do legislador. O Sr. Luís quer dar a palavra? Sr. Presidente, eu dizer que é precisamente isso que referiu, quer dizer, provavelmente este código devia ser amplamente discutido e algumas matérias o entendimento do Partido Socialista se calhar é diferente do Partido Social Democrata, mas enfim, é um código de conduta e, portanto, nós não vamos estar contra, como é óbvio, vamos nos abster, mas no sentido de, enfim, dizermos que compreendemos que haja esta visão, sendo certo que também, enfim, também nos parece que devia ter sido mais trabalhado, provavelmente, no âmbito da Associação Nacional de Municípios, mas por nós, enfim, eu sei, mas por isso mesmo, portanto, nós não vamos estar contra, portanto, achamos que é natural, faz parte das propostas e, portanto, tudo bem. Eu sei, se podíamos ter recebido contributos. Não, podíamos, sim, mas eu sempre... Não, mas o que eu estou a dizer não é tanto isso aqui é normal. O que estou a dizer é que a nível nacional, se calhar, agora vai haver aqui um municipal, olha, então entregaram a 25, os outros podem receber até 150. Atenção que nós nas juntas de freguesia também, as juntas hoje estão obrigadas a isto. Eu ainda numa reunião que tivemos com as juntas recentemente referi que eles mesmo, ou seja, para vocês terem a noção do que aqui está, este código de conduta, nós agora temos que o publicar. Mas publicar, para um município publicar um código de conduta, isto tem que ser publicado na íntegra, é a nossa interpretação. Isto pode custar 1.200 ou 1.300 euros, mas vejam, para uma junta de freguesia, o legislador que sabe isto para as juntas, acho que às vezes adaptações agora do ponto de vista dos softwares informáticos com o sistema de normação contabilística.
E isto, os custos que para nós estamos habituados, é mais uma publicação, agora, para uma junta de freguesia ter que adaptar um software é mais de 500 ou 600 euros e ter que publicar isto para 1.300 euros só para a adaptação para o no orçamento já vai do décimo. Portanto, e essas são as dificuldades que eu tenho, porque nós ainda tentámos juridicamente pensar, quer dizer, olha, aprovámos o plano no dia tal de conduta, mas não, perguntámos a vários legisladores, disseram, não, tem que ser publicado na íntegra os planos e, portanto, é isso que as juntas estão a fazer, com a nossa ajuda aqui do Gabinete de Apoio às Freguesias. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 21, proposta de revisão do número 2 às grandes opções do plano para 20. Eu quero dizer que a grande alteração neste plano tem a ver com, nem é orçamental, tem a ver com o prazo da obra do pavilhão de Alcañete. Quero dizer que o pavilhão de Alcañete, do ponto de vista daquilo que é os fundos comunitários, os fundos são nossos, foi-nos exigido que houvesse, porque já tivesse nesta fase a aprovação do fundo, que algumas vezes nós lançamos a candidatura, temos o visto e depois vamos aprovando, portanto foi-nos exigido neste processo que fosse aprovado tudo a anterior, portanto já conseguimos, agora são os 9 meses, nós achamos que cumprimos, que será até um pouco menos do tempo, agora ainda a Assembleia Municipal, enviando ao Tribunal de Contas, esperamos ter visto do Tribunal de Contas sobre essa matéria. Juntámos também aqui, vamos lançar, e que aqui também, dentro também daquilo que é o PEDU, uma requalificação da Praça Oliveira Marreca, vem aqui também um reforço dessa obra, que é na Ribeira de Santarém, e também umas alterações em Amiais de Baixo, relativamente a algumas alterações que o Sr. Presidente da Junta nos solicitou dentro daquilo que é as rubricas orçamentais. Luís, quer dar a palavra? Nós percebemos a proposta feita de revisão número 2 ao orçamento e às grandes opções do plano e, portanto, vamos abster. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. O ponto 22 tem a ver com o aumento dos fundos disponíveis. Como sabem, hoje as regras orçamentais mudaram bastante. Nós, para elaborarmos, temos de ter fundos disponíveis. Este é o segundo aumento extraordinário que fazemos. Dizer que com a questão da entrada dos impostos também alterou significativamente. Também temos este ano a casualidade de não termos um orçamento de Estado aprovado ainda, portanto, que do ponto de vista das transferências diminui algumas transferências, portanto, esta necessidade se colocar agora. Alguns dos senhores querem a palavra? Nós queríamos, portanto, perceber porque é que foi feito nesta fase este aumento extraordinário dos fundos disponíveis. Nós estamos a fazer estes aumentos extraordinários porque estamos para lançar várias obras com fundos comunitários e precisamos desses fundos disponíveis para podermos lançar essas obras com fundos comunitários. Quero dizer que estamos a lançar agora que eu disse, Oliveira Marreca, estamos a ultimar, espero que venha à próxima reunião de Câmara, se não for a primeira, a Igreja de Santa Iria, portanto agora vamos precisar de fundos disponíveis para começar a lançar estas obras com fundos comunitários. Bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado por unanimidade. Ponto 23 tem a ver com o protocolo de cedência de espaço da Associação Desportiva e Cultural Recreativa da União de Santarém. Isto é um espaço no campo do Campo Milifante da Câmara, onde estava a Angola. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24 tem a ver com a frase vela, uma candidatura aos benefícios previstos no Regulamento Municipal de Incentivos ao Investimento, que ainda há pouco estávamos a falar dentro destes regulamentos, aos quais as empresas podem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, incentivo às taxas, ocupação de via com as esplanadas abertas ou fechadas. Isto também tem que ir à Assembleia Municipal. Algum dos senhores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, anulação do valor de IVA referente à fatura número 2008-0493, 19 de novembro de 2008, relativa à reparação do património municipal. Isto, talvez me recordo, vai ser cerca de 11 euros.
alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, Café Moinho de Fau, pagamento de dívidas em Singela. Algum dos senhores vereadores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, União de Freguesias de Romeiro e Várzea, a 4ª Maratona Bike Racers, pedido de isenção de taxas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Santa Casa de Misericórdia de Santarém, exumação da sepultura do cemitério dos Capuz, pedido de isenção de taxas. O vereador já vota, já não está nos órgãos sociais, ou já pode votar. Quem vota contra, quem se abstém, também isto não tem mal nenhum. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, Viver Santarém, pedido de isenção de taxas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31. Proposta de abertura de candidatura no âmbito do RAFA, Regulamento de Apoio ao Financiamento Associativo e Desportivo, Programa de Apoio à Organização de Eventos Esportivos, ano 2020. Eu gostava que a vereadora Inês desse também aqui algumas informações sobre isto. Isto já é usual, mas também nós também, a nível, quando foi do orçamento para 2020, falámos nestas matérias, mas, Sra. Vice-Presidente, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O que estamos a propor a deliberação do órgão executivo é a aprovação do valor de 110 mil euros para apoiarmos os eventos desportivos. Este apoio que nós trazemos hoje à vossa deliberação teve um aumento substancial relativamente ao ano 2019, em que foi no valor de 80 mil euros, portanto aumentamos 30 mil euros para apoio a estes eventos. O que se passa neste momento no nosso Conselho é que temos eventos nacionais e internacionais de enorme relevo, que têm repercussão no desenvolvimento económico do nosso Conselho e que potenciam não só o desenvolvimento desportivo, como também o desenvolvimento económico, principalmente da nossa cidade. E, portanto, no reconhecimento do esforço que é feito pelo associativismo desportivo e pelas parcerias que têm sido estabelecidas entre entidades, mecenas, municípios, associações culturais, houve necessidade, achámos por bem propor ao Executivo este aumento de financiamento e de apoio para que possamos estar realmente a apoiar os clubes e as associações desportivas que estão a organizar com o nosso apoio e também da Viver Santarém, com o nosso apoio, os eventos que neste momento são de relevante importância nacional e até internacional. Muito bem. Muito obrigada. Mais alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32. Isto também é a mesma coisa, a vereadora já acabou por dar nota dos eventos, do regulamento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33. Apoio financeiro à Escola de Lições Escolares para realizar o Carnaval. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34, pedido de apoio ao pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6 meses no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a estratos sociais favorecidos, processo de atendimento número 34, 2 desfavorecidos, sim. Eu disse? Peço desculpa. Não, disse desfavorecido. Mas pronto, não digo que não, isto às vezes não digo que quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35. Cidadãos refugiados sírios acolhidos no município em 2016, diretamente a contrato de arrendamento, sustenta o domicílio do agregado familiar. É no seguimento do que temos falado. Portanto... Sr. Presidente, eu só queria que a Sra. Vereadora, eventualmente, que acompanha mais de perto julgo que é a Sra. Vereadora que acompanha. Então, pronto. Então, que pudesse dar nota do que é que, enfim, do que está a acontecer com esta comunidade síria no Conselho. Está mais integrada, já tem trabalhado e, portanto, mas nós temos que continuar dentro daquilo que foi com as diversas entidades, de continuar a apoiar esta família. Não, aqui a minha sugestão era que num próximo Festival Nacional de Gastronomia que pudéssemos eventualmente eleger a Síria como um país convidado e eventualmente até chamar digamos que estas famílias a poderem apresentar num dos dias ou numa das coisas, portanto, para aumentar precisamente esta ligação entre as comunidades de migrantes que são recebidas por diferentes municípios. São recebidas por diferentes municípios. O caso do município de Santarém, bem, digamos que tem apoiado, digamos que a integração destas comunidades e, portanto, também fazia sentido que num Festival Nacional de Gastronomia extraordinariamente
pudesse haver também aqui algum incentivo. A gastronomia também faz muitos milagres na integração e, portanto, era capaz de ser interessante. Não sendo na gastronomia, pode ser numas festas da cidade, por exemplo, ter algo relacionado com a gastronomia, até porque em Portugal nós já temos restaurantes sírios, temos algumas associações que apoiam a integração das comunidades migrantes, nomeadamente da Síria, mas não apenas da Síria. Estou-me a lembrar, por exemplo, que em Lisboa há vários bons exemplos desta matéria. Sim. E, portanto, ficava aqui a sugestão. Muito bem. A Vera quer dar aqui uma nota também sobre a questão da escolar e da integração, Obrigada, dos aproveitando alunos. o Sr. Vereador Rui Barreiro estava a mencionar. Portanto, também, obviamente que estamos a assistir a um novo paradigma no nosso Conselho, que é a mão de obra, sobretudo agrícola, é assegurada por populações que vêm do Paquistão, do Nepal, e portanto nós neste momento, na sexta-feira passada, emitimos mesmo uma declaração de apoio do município à proposta que o Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado apresentou na Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares para a criação de uma nova turma na Escola de Leões, uma turma que tenha precisamente este objetivo, que é ensinar português aos meninos que vêm dos países que estão a instalar-se no nosso Conselho, abrindo assim a oportunidade de irmos fazendo este acompanhamento a estas crianças e acolhermos-las no nosso Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria só dar aqui uma outra nota, eu há pouco não referi, mas pronto, dizer que uma destas famílias, um dos membros já trabalhou no município de Santarém, através de estágio. Não sei lá se está atualmente, isso também terei que verificar, mas acho que ainda não terminou o estágio. A integração tem sido boa. Sou daqueles que sou partidário que estas integrações devem ser feitas, e nós vendo 4 milhões de pessoas a deslocarem-se, ninguém consegue ficar indiferente a isso, e portanto, e nós tendo a pirâmide demográfica que temos no nosso país, acho que devíamos fazer à semelhança de outros países do mundo, não é só Portugal, a União Europeia, refletir muito sobre estas matérias, porque está a envelhecer e ao mesmo tempo não consegue controlar outros programas. Eu acho que haveria muito a fazer nesta matéria, mas não é assunto para este fórum. Mas sobre aquilo que o repto que o Sr. Vereador Rui Barreiro nos lançou, eu quero-vos dizer que não sou tão entusiasta, porque há 3 anos atrás, com o vereador Luís Farinha, tentámos fazer uma coisa e fomos a uma reunião e saímos lá com uma ideia e saímos lá com outra completamente diferente. Isso me permite aqui 2 minutos. Nós tínhamos a ideia que fazer um Festival Nacional de Gastronomia em que a CPLP fosse a grande temática. Se com o Brasil pode parecer uma coisa fácil, e é fácil de fazer, mas depois na CPLP, nas reuniões que tivemos, disseram-nos: mas como é que nós vamos fazer isso? Temos tanta gente em Angola, Guiné, com fome, e vamos fazer uma coisa fausta e mostrar o melhor que temos. E aquilo não foi bem acolhido. Para nós ficarmos aqui com isso, não houve um acolhimento que nós esperávamos. E nós estamos a ver o que se passa na Síria, depois estamos a fazer isso. Eu não sei se não haverá outras entidades que digam que, do ponto de vista daquilo que muitas vezes estamos a conhecer, então, quer dizer, eles querem mais dar a... Eu sei, mas eu estou a dar aqui uma nota porque eu percebo isso, mas vejam, muitas vezes estas entidades querem dar a conhecer, querem ajuda e não querem, não estão isto é para uma reunião, não é para aqui, para falar noutras matérias, mas para vocês verem, porque estão mais preocupados em passar e pedir ajuda noutras matérias, propriamente a dar a conhecer aquilo que estão de bom. Isso foi a sensação que fiquei. Tivemos lá numa reunião, mas pronto. Ponto. Acho que sim, acho que é um assunto que podemos debater fora deste fórum. Mas já que estamos a falar no apoio que o município de Santarém faz aos cidadãos refugiados, e portanto estamos a falar de pessoas do mundo, obviamente que o problema do coronavírus também é um problema comparativamente com a dimensão da morte por fome. É o que é. E, portanto, é o que é. Claro. E, no entanto, anda toda a gente preocupada com a tomar medidas relativamente ao coronavírus e relativamente ao combate à fome no mundo. Esse problema não é feito da mesma maneira. Mas isso digamos que é um bocado o mundo em que vivemos. Relativamente a esta matéria, digamos que em Lisboa já há alguns restaurantes sírios que foram promovidos com apoios ou de associações ou até do próprio município, com cedência de espaços e coisas. Obviamente que a gastronomia de Lisboa é diferente da gastronomia aqui. Eu só me lembrei da gastronomia porque muitas vezes a gastronomia também é uma forma de integrar. A esse propósito, a paróquia do Val de Santarém fez
tomou uma iniciativa de convidar, digamos que os nepaleses e Nós temos essa iniciativa cá, nós temos uma rede que faz isso com os nepaleses e os provenientes do Paquistão e do Bangladesh e de outros foi uma iniciativa muito interessante em que eles, portanto, eles foram às residências, acompanhados lá das comissões respectivas, foram às residências das pessoas, convidaram-nos para uma iniciativa, realizaram no Salão Paroquial um evento com mostra gastronómica, tinha mostra gastronómica de Portugal e dos diferentes países que estavam presentes, com bandeirinhas nas mesas, partilharam até música dos diferentes e, portanto, foi uma ajuda muito interessante à integração, ao conhecimento de uma comunidade que normalmente é ostracizada porque tem hábitos diferentes, maneiras de vestir, de cozinhar, etc, mas contribuiu para essa integração e o Val de Santarém já tem até alguma tradição de integração por causa da comunidade cigana, porque há uma comunidade que está bastante bem integrada, enfim, não quer dizer que estejam todas, mas foi muito interessante sob esse ponto de vista. Houve até alguma disponibilidade de alguns professores em promoverem o ensino português, ou, portanto, alguns apoios ao ensino português de uma forma de regime de voluntariado e, portanto, tudo aquilo que nós possamos contribuir para a integração destes cidadãos é extremamente importante. Em geral, os portugueses sabem receber bem, os ribatexenses também, e, portanto, esta iniciativa gastronómica é apenas porque nós temos tradição. Nós temos tradição na gastronomia em Santarém, portanto, para além temos o Festival Nacional de Gastronomia, enfim, temos essa tradição, mas fica aqui, se não for esta, que seja outra, mas que nós possamos ajudar a integrar. Há associações em Lisboa que fazem isso. Eu, por exemplo, até mesmo no âmbito do meu doutoramento, nas últimas comemorações que fizemos do início do doutoramento, o restaurante que serviu digamos que a refeição desse aniversário foi um restaurante sírio e foi gastronomia síria para toda a gente ficar a conhecer e, portanto, há muitas maneiras de podermos ajudar a integração. Muito bem, muito obrigado. Mas pronto, só disso referiste, portanto, tudo pode ser reflexionado e vamos refletir também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36. Pedido de apoio para pagamento de renda em débito no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição Subsídio ao Arrendamento e a Estratos Sociais Favorecidos, processo de atendimento número 37 de 2019. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37. Rescisão de contrato de arrendamento. Rua Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues tem em São Vicente do Paulo, que é Pernos, portanto, mas isto, aos entendidos, sabemos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 38. Trânsito. Proposta de implementação do plano de sinalização temporário nas ruas António Bastos e 1º de dezembro na localidade de Alcanhões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39. Colocação de sinalização. Isto é na ladeira do Carvalho, no Casal Barreto, na Azoia de Baixo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 40. Colocação de sinalização vertical de perigo em diversos locais da Freguesia da Moçarria, onde existem pavimentos rodoviários em mau estado. Isto é uma retificação, que já está. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 41. Proposta de concurso público para a cotação de empreitada de reabilitação do edifício do bairro Carlos Gulbenkian em Alfães, Portugal 2020. Isto é o processo, já veio cá a aprovação do projeto, já foi à Assembleia Municipal. Estamos aqui para lançar, no final desta semana estará na plataforma. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 42. Mercado Municipal tem a ver com uma proposta de fiscalização para a suspensão dos trabalhos, para lançarmos uma empreitada para a regularização daquilo que foi identificado. Vamos chegar à palavra. Sr. Vereador. Presidente, estamos a falar numa data prevista pelo menos 7 meses de suspensão dos trabalhos. Sim. Isto vai ter custos para o município? Ou a suspensão, e agora eu pergunto, a suspensão é acordada entre o município e o empreiteiro, ou o empreiteiro vai ter que ser ressarcido por este período? Por ter aí os meios disponíveis. Sr. Vereador, há uma coisa que eu sinto, do ponto de vista do que é o Código de Contratação Pública, há alguns custos que serão imensos, serão custos mínimos, nomeadamente ao nível daquilo que é a manutenção do estaleiro. Isso terá que sempre que ser pago, como fizeram no PGES, como outros processos que já tivemos aqui no município de Santarém. A mesma coisa que se tivéssemos trabalhos a mais e a empreitada durasse tempo a mais, também teríamos que pagar esses custos de estaleiro, como temos aqui a seguir, relativamente a uma das questões que tem a ver com
a questão das revisões de preço que também acontecem. Nós esperamos é que, relativamente a esta matéria, que fique completamente ultrapassada todas as questões que temos, que seja a última questão, portanto o projeto está todo verificado, e que seja isto, e que, dentro do ponto de vista da tramitação processual, achámos que era a mais correta de fazer, do ponto de vista deste novo concurso, que levará a que, portanto, o projeto tenha aqui um atraso. Nós pusemos 7 meses já para resguardar que a informação, esperamos que sejam 6 meses, portanto, além daquilo que tínhamos, serão estes mais 6 meses, que é aquilo que nós esperamos, apesar de estar aqui 7, mas nos 7 que é com a suspensão, mas terá que ser feito e não podemos ultrapassar isso. Ok, mas o que está aqui em causa vai ser lançado um novo concurso para esta empreitada em concreto. Não é para esta empreitada, é para fazer o reforço, ou seja, sim, das microstacas para ficar isso. Portanto, os tais 360 e tal mil euros, que é expectável gastar-se. Sim, para refazer o reforço, para consolidar a estrutura do mercado. Ou seja, pronto, nós pensávamos, e eu estou a falar por mim, sim, que esse valor já tinha sido debatido com o empreiteiro que estava a fazer obra, sim, e seria trabalhos a mais, digamos assim. Ou seja, não é certo que esses 360 mil cheguem para fazer aquilo que se espera. Pode ser menos. Pronto, ok. Não... Estamos no ponto 42. Sim. Muito bem. Quem vota contra? Quer saber? A abstenção do partido. Ponto 43. Projeto Global de Estabilização dos Encontros de Santarém. Proposta de revisão de preços. Portanto, a Incorpor. Chama de verificação. Decorre da... Nós abstemos, portanto, no ponto 43, pelas razões já... Quem se abstém por vários... Ponto 44. Ponto 44, isto também vai a esta Assembleia Municipal e aproveitamos uma Assembleia. O que é que temos aqui? Isto são uma alteração ao mapa de pessoal. Curiosamente, eu acho que até já tínhamos sido questionado esta matéria de percebermos, pelos senhores vereadores da oposição, com a saída de alguns funcionários, a entrada de outros funcionários. E para quando isso? Eu salvo erro. Eu não sei se foi aqui, se foi na Assembleia Municipal, eu depois também já não sei, mas se foi aqui no Executivo, se foi na Assembleia Municipal, que questionaram quanto é que entrariam nós funcionários, porque tínhamos percebido no quadro pessoal que estavam a ser funcionários. Portanto, nós hoje estamos a abrir aqui estamos a abertura, a alteração do mapa de pessoal, é a criação no nosso mapa de pessoal de 53 novos. 52 mais 4, sim, 52. Peço desculpa e extinção de 4, sim. De novos postos de trabalho, portanto isto já é significativo a entrada. Eu recordo que nós, o ano passado há 2 anos, com o Pré-PAV também entraram foi há 2 anos, não foi? 55 novos funcionários por via do Pré-PAV, portanto é agora uma nova entrada, sendo que no Pré-PAV era muito localizado para as escolas, e alguns indiferenciados para o nosso estaleiro. Hoje aqui o leque é muito maior, é para dar resposta, uma primeira resposta, provavelmente daqui a 2 anos teremos que fazer uma nova avaliação, 1 ano e meio, 2 anos, uma nova avaliação destas pessoas. Porquê? Porque também está a seguir muita legislação relativamente àquilo que é a reforma, os 60-40, que é de conhecimento daqueles que têm ligação à função pública, mas dizer, e que isto fique aqui claro, que tem estes lugares, vou dizer, têm reserva de recrutamento. Daí eu estar a dizer daqui a 1 ano e meio, até 1 ano e meio podemos avaliar, porque imaginemos que há mais reformas e nós dentro dessa reserva de recrutamento mais facilmente poderemos ir buscar esses funcionários. Sr. Vereadora, dar aqui alguma nota, acrescentar? O Sr. Presidente já fez a apresentação do ponto, portanto, o que nós trazemos à deliberação é precisamente a criação de 52 postos de trabalho. Sobretudo, estes postos de trabalho a criar, conforme diz a informação, são 18 de técnico superior, 15 de assistentes técnicos, 17 de assistente operacional e 2 postos de trabalho para bombeiro sapador no Serviço de Proteção Civil Municipal e bombeiros. Trazemos também a proposta de extinção de 4 postos de trabalho por motivo de consolidação de mobilidades internas ou por motivos de aposentação. Estes 4 postos de trabalho são extintos. E há também a reafetação dos postos de trabalho que fazemos e contemplamos nesta alteração do mapa de pessoal. Portanto, esta proposta que trazemos
foi amplamente analisada pelos dirigentes dos 4 departamentos, pelas divisões todas que deram o seu contributo e que indicaram as necessidades prementes para continuarmos a fazer um trabalho com eficiência e eficácia nos serviços municipais. Qualquer esclarecimento, Obrigado. a doutora Ana Simas, chefe de divisão também dos recursos humanos, estará disponível para mais alguma informação técnica. Nós não temos nenhum comentário a fazer, vamos abster relativamente achamos que é a leitura de quem está a gerir a Câmara e, portanto, que é a leitura correta, como é normal, e, portanto, não vamos votar contra esta proposta. Também não vamos votar favoravelmente. A leitura podia ser transversal, não vale a pena darmos a pedir grandes esclarecimentos e, portanto, é a nossa posição. Claro, e dizer também que isto, como devem calcular, como eu já tinha dito, primeiro com os nossos novos dirigentes, foi verificado, foi-nos dado esse input e, portanto, depois decidirem em conjunto. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. O ponto é isso aí, o 46, sim. Porque o 45 tem que terá que ser mesmo à porta fechada. 46, doação ao município de Santarém de fotografias e negativos da Convento de São Francisco por parte do professor Dr. Gerard Pratelier. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 47 tem a ver com aquilo que foi a Assembleia Municipal. E o ponto 48 tem a ver com aquilo que nós enviámos e que já é do conhecimento público, que tem a ver com o nosso plano de contingência. Antes de passarmos ao ponto 45, terá que ser à porta fechada, que é um processo disciplinar. Temos aqui o público que vem-nos questionar. Eu também pedi ao arquiteto Paulo Cabasso para vir cá, porque é um processo que está com ele, mas que o senhor faça a sua explicação. Já veio cá, já tenho também aqui alguma informação e, portanto, faça favor do público, o microfone que tenho aqui. Portanto, eles foram notificados no dia 6/1. Manuel Gomes, boa tarde. Sr. Presidente, eu já aqui vim uma dúzia de vezes. Hoje não trouxe o processo completo, apenas trouxe a última carta que recebi dos senhores. Sim. Saberem que pé é que isto está, os senhores deram 30 dias ao indivíduo para repor e nada foi feito, vestorias não houve, e já agora as coimas que lhe foram aplicadas em todo este processo. Sim. Deixe-me só dizer que o arquiteto Alcapasso Frei, mas está aqui a vereadora Cristina também poderá dizer que ele apresentou despesa, a vereadora Cristina, faça defesa, peço desculpa. Está aí, vereadora, Boa tarde, Sr. Manuel. Eu há bocadinho estava-lhe a dizer, portanto, eu já tinha sido notificado, como eu que referi, e o seu vizinho apresentou defesa. Portanto, nós agora vamos voltar outra vez a notificá-lo, fazer a apresentação, a resposta em relação a essa defesa que ele apresentou. Também dar-lhe conta que esta casa em questão, portanto, a casa do seu vizinho, está em nome de uma herança, portanto, isso também nos traz aqui algum trabalho acrescido, porque a pessoa, o cabeça de casal da herança é uma pessoa deficiente e pronto, são estes trâmites todos que temos que ter e o processo está a ser conduzido. É só o que eu poderei dizer. Mas eu tenho de suportar aquilo. Desculpe? Tenho de suportar a mesma a minha casa. Sr. Manuel João Gomes, nós estamos a fazer tudo o que nos é possível. Já fizemos uma notificação, como ele disse, ele respondeu à notificação, portanto, estão a correr os prazos de notificações e de defesa e estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Isto pode durar até quando? Pois não, isso não lhe posso responder até quando é que poderá durar. Estamos a tentar responder tudo nos prazos. Portanto, ele agora já foi outra vez notificado. E estamos a aguardar outra vez. Ao Sr. Manuel João, é o que lhe posso dizer. A tramitação legal é muito melhorada. Mas vem o arquiteto Alcabasso, não vai dizer muito mais do que isso. Ele vem, está a chegar. Pois, mas Porque é que a pessoa apresentou a defesa, agora tem que apresentar a defesa. E nós também temos que responder de acordo com a defesa legal. Se a Câmara reconhece aqui assim, que aquilo foi feito em cima das minhas paredes. Eu sou arquiteto Paulo Cabasso, o arquiteto sabe qual é que é o processo em concreto. Nós já dissemos
que o município notificou, que a entidade o vizinho apresentou defesa e agora estamos a tramitar dentro daquilo que nos é possível. Arquiteto, se puder acrescentar mais alguma coisa. Basicamente o que se passa aqui o senhor Manuel João Gomes tem razão. Tem razão porque, pelas evidências, tive a oportunidade de eu receber em sede de atendimento, pelas evidências há de facto uma apropriação de uma pequenina área por parte do senhor do prédio confinante. A Câmara já levantou participação, já notificou para regularizar a situação. O que se passa é que o senhor que mora na casa ainda não é verdadeiramente o proprietário. É um dos herdeiros de uma família em que o cabeça de casal da herança não é o vizinho. E então, as notificações acontecem, mas na prática o homem está impotente para realizar, concretizar as notificações. Reiteradamente já insistimos, já admitimos até a ação coerciva, mas o senhor não consegue resolver o problema dele nem concretizar a obra. A última notificação, que já está preconizada, está para sair por hoje ou por amanhã e, portanto, vamos esperar que ele novamente, quer dizer, perceba a gravidade e tome a iniciativa e seja capaz de fazer a correção do problema que fez ao realizar a ampliação da casa, ocupando um pedaço do terreno que é do Sr. Manuel João. Muito bem. Mais alguma questão? Acabar mal, forçosamente, não é? Mas como é que acaba mal? Nós temos que seguir esta tramitação, estamos a segui-la e, portanto... Então, isto já nisto há 2 anos, eu por acaso hoje não trouxe o processo. Isto já vai a caminho de 3 anos. Mas não sei se, peço desculpa interromper, não sei se a pessoa que está lá a demorar atualmente está a tentar tramitar com o cabeça de casal para poder intervir. Não está nada, Sr. Presidente, isto é tudo treta. Mas se não for, nós temos que coercivamente avançar. Isso é tudo treta, isso é tudo treta. O indivíduo que fez a obra, está a perceber, tem lá muito mais obras, tudo clandestinos, em terrenos que não se pode mexer, fazem tudo e mais alguma coisa e ninguém lhes vai à mão. Aquilo ali é uma coisa sem lei. Nós não temos esse conhecimento, a fiscalização Então, já lá mas não foi. tem, mas eu já cá disse. E hoje estou a voltar a repetir. Mas a fiscalização já lá foi, nós temos um centro de fiscalização. Aonde, Sr. Presidente? A fiscalização já lá esteve. Aonde? Já levantou participação. Já temos uma participação. Quando? Já ao início. A fiscalização já foi, isso está tudo nas nossas informações, portanto... Aguardo só mais um pouco, talvez o senhor consiga perceber a... Se não for, nós temos que atuar coercivamente, nem que seja... Sr. Presidente, se não for para via legal e à força, esse indivíduo não faz nada. Passa por cima de toda a gente e faz o que ele quer e lhe apetece e não sei quem são os padrinhos, nem quem é que lhe aquece as cortas. Isto é um facto, o que eu estou a dizer. E isto vai sair mal. Sim. Pronto. É aquilo que eu lhes posso acrescentar. Eu só queria que tivesse aqui a noção que a vereadora conhece o processo, o arquiteto Paulo Cabasso conhece o processo. Mas eu sei que eles conhecem, Sr. Presidente. Estamos a trabalhar, mas nós também não podemos dar passos para além daquilo que nos é permitido legalmente. Eu sei que eles conhecem. Isto são as questões... Nós estamos muito balizados naquilo que é a legislação. Tentamos fazer e muitas vezes não conseguimos andar tão rápido como nós gostávamos. E se as obras temos para lançar, se não houvesse DGPCs, se não houvesse... Já estava tudo mais que então o Sr. Arquiteto prevê a nova notificação. Então, mas ele nem sequer as cartas levanta. Mas tem levantado, ele já esteve a falar comigo, já explicou em termos de... E tanto ele apresentou defesa. Mas de facto tem sido difícil levá-lo a concretizar a obra por causa do problema da cabeça de casal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele diz isso nas cartas. Não tem nada a ver uma coisa com as outras. Os restantes herdeiros nem o podem ver. Os restantes herdeiros nem o podem ver.
E se for preciso eu trago-os aqui. Não assinou isso, mas esteve na reunião. Eu é que não pude. Eles até dão ordem para destruir aquilo tudo. Isso é uma técnica nossa. A mim pouca diferença me faz. A mim só me faz diferença aquilo. Se a Câmara permite, se não permite, que aquilo esteja ilegal, isso a mim não me interessa nada. Eu quero aquele bocado que é meu, onde ele pôs telhas, onde ele foi pôr, o rodapé foi encostar ao meu, onde me fez, acrescentou o telhado dele, vem encostar à minha casa e tapou-me uma janela. A minha obra foi aprovada. O Sr. Arquiteto está a dizer, amanhã ou depois da manhã é notificado novamente, cumprindo os prazos que temos aqui. Portanto, a notificação, se ele não fizer, teremos que nós atuar. Agora, temos que dar estes prazos legais. Não está bem, Sr. Presidente, até eu posso aqui incomodar esta Câmara. Pode incomodar às vezes que quiser, tem o nosso telefone, conhece a vereadora, está aqui. Pronto, eu volto a incomodar. Vir cá às vezes que... Agora, nós estarmos a fazer, e se ultrapassarmos aqui alguns destes prazos, sabe que ele já apresentou defesa. Depois ficará, se calhar, com razão que ele alegadamente pode não ter. Como, senhor? Mas nestas coisas. Mas são questões processuais. Muito bem. Pronto. Agora agradecia que nos viessem só aqui desligar aqui estes equipamentos. Agradecer. Nós temos agora que fazer aqui uma pequena votação.